rádio, na televisão, nas ruas. Ela está em todo lugar. É a propaganda que chama a nossa atenção para um produto ou até para uma ideia. Mas para ser veiculada, regras que vão desde a regulamentação dos profissionais da área e as obrigações éticas, até conteúdos que precisam ser tratados com limites. No Repórter Justiça desta semana, a gente mostra como funciona a propaganda no Brasil. A palavra propaganda é uma palavra latina, que quer dizer propagar, multiplicar, difundir, divulgar, espalhar, né? Propagar seria aquilo que deve ser espalhado. Então foi muito utilizado e ainda hoje é utilizado na igreja. O conceito usado pela igreja foi aproveitado também para divulgar ideias de guerra. Um exemplo foi dado por Adolf Hitler durante o nazismo a partir de 1933. A ascensão do nazismo na Alemanha pode ser visto o exemplo mais emblemático. Hitler tinha os seus gênios da propaganda, nós não podemos desprezar o papel do Dr. Joseph Goebbels, um homem maquiavélico ao extremo, e que, de uma certa maneira, conduziu toda aquela propaganda que levou à histeria nazista, cujo resultado disso é da mais triste memória. Mas essa memória ficou para trás. Nos dias de hoje é bem diferente. Criativa, a propaganda é a principal ferramenta para a venda de produtos. E a publicidade tem o papel de apresentar e mostrar diferenciais e benefícios, por exemplo, da aquisição de um produto, de um serviço. Tá? Na área pública, os objetivos estão associados, geralmente, à prestação de contas ou então a benefícios para o indivíduo ou para um grupo da sociedade ou a sociedade como um todo. O indivíduo tomando determinada iniciativa ou tendo determinada postura em relação a um determinado assunto, isso gera benefício para ele e para todos os indivíduos. Proteção que também vem por meio de publicidade. O poder público ele pode censurar ou orientar algumas propagandas através, exemplos, se beber, não dirija. Essa é uma forma de trazer um esclarecimento para que a pessoa saiba que se ela consumir aquela bebida, ela deve evitar um comportamento, qual seja, não dirigir, porque isso pode prejudicar o próprio consumidor. Assim, a pessoa que fuma, ela tem os seus dizeres para ela saber, ou pelo menos estar se conscientizando ou estar conscientizada que se ela consumir aquele produto, vai ter os malefícios inerentes a esse fato. A legislação para o segmento de propaganda começa com a regulamentação profissional, na Lei 4.680, de 1965, que tem um problema. Por ser antiga, sofre críticas de quem trabalha na área. Para eles, o mercado evoluiu, mas a lei que rege o profissional não. A Lei 4.680, que estamos citando aqui, ela permite que você seja publicitário de 3 formas. Ter curso superior, estar cursando publicidade e propaganda, ter curso técnico, são 3 não, são 4, e apresentar uma declaração do empregador de que você tem capacidade técnica para conseguir o registro. Então, você não é formada, nem está cursando publicidade e propaganda, mas fez um curso técnico pelo Instituto Brasileiro de Ensino, pelo reembolso, você é publicitário. Aí bate de frente com quem está no banco da faculdade, que estuda, cuja família investe em valores, pagando mensalidades, né, do curso, deixa a coisa um pouco a desejar. De maneira geral, existem decretos que dispõem sobre como deve ser o relacionamento entre anunciantes, agências e veículos de comunicação, e também normas padrão para a atividade. Mas é o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária que procura manter o segmento nos trilhos. Ele é administrado pelo CONAR, que é o conselho que fiscaliza a área. Para um promotor abrir um caso, chamar a empresa, dar aquele período, e para discutir às vezes uma coisa que é sutil, que é difícil enquadrar na lei A, lei B,
O CONAR, você julga a intenção do consumidor, porque como é autorregulação, o que você faz? Você tem especialistas que vão entender se tem ou não tem sacanagem, e se tiver vão dizer, ó, meu amigo, se manca aí. E aí a coisa mais eficiente do CONAR é que o veículo no Brasil respeita o CONAR 100%. O CONAR fala, tira do ar, tira. O CONAR diz, olha, só pode continuar a veicular se modificar a frase ou modificar alguma coisa, o anunciante faz imediatamente, porque o risco dele não ver veiculado é de 100%. Isso não acontece em outros países, com essa, né, a não ser na Inglaterra. Além do CONAR, o próprio Estado tem mecanismos para intervir na publicidade brasileira, que, embora seja considerada uma das melhores e mais criativas do mundo, também se excede às vezes, né? Os excessos, eles são os mais variados possíveis. O principal deles, ao nosso ver, é a propaganda enganosa. Ou seja, uma propaganda daquilo que não corresponde ao que efetivamente é. E a seguir, a gente mostra os limites previstos na legislação para propagandas de alguns tipos de produtos. Eu volto já. A criatividade é a peça-chave de uma boa propaganda, mas aliada a ela vem também a responsabilidade e as regras. A legislação brasileira determina limites para alguns tipos de propaganda, como é o caso das bebidas alcoólicas e dos medicamentos. Publicidade e criatividade. Se a rima combina e a propaganda é a alma do negócio, o lugar onde ela acontece não vai importar. Esta feira em Ceilândia, a mais ou menos 25 quilômetros de Brasília, é um espaço tradicional onde há variedades. Roupas, calçados, brinquedos, frutas e verduras. Aqui a propaganda é a alma do negócio. Vale tudo, menos enganar o consumidor. O interessante é o jeito como eles fazem isso. É preciso ganhar o cliente assim, ó, no grito. Gente, eu tenho um abacaxi aqui, eu tenho um melão aqui, hein? Tem laranja! Mas a criatividade e a ética precisam andar juntas. Foi criado o Código de Ética de Propaganda exatamente com o objetivo de regular, de orientar, de punir. Esse Código de Propaganda existe. O CONAR faz um trabalho muito sério, muito importante. Evidentemente que as punições são a retirada dos comerciais, uma carta, um ofício chamando a atenção para as próximas campanhas, enfim, e também punição maior, que é a suspensão da campanha. Em alguns setores, as regras são bem rígidas. É o caso das propagandas de bebidas alcoólicas, por exemplo. O artigo 4º da Lei 9.294 de 1996 diz o seguinte: só é permitida nas emissoras de rádio e TV entre as 9 da noite e as 6 da manhã. Quem compra deve encontrar nos rótulos das embalagens a informação: evite o consumo excessivo de álcool. Nem pensar em associar a bebida ao esporte, competição ou ao desempenho saudável de qualquer atividade. E com a chegada da Lei Seca 11.705 de 2008, obriga-se ainda a incluir a advertência de que dirigir sob a influência do álcool é crime. Outro exemplo é o tabaco. Antes as propagandas eram atrativas, cigarro era sinônimo de sucesso. Na prática, nunca foi segredo para ninguém que o produto causa doenças graves. E por isso, para reduzir o consumo, as regras mudaram. As limitações também estão na Lei 9.294 de 1996. Principalmente na década de 80, surgiu a necessidade de criarmos mecanismos para prevenir o consumidor. Então, tanto é o fato que hoje tudo ou todas as carteiras de cigarro trazem justamente a informação dos males que traz à saúde do usuário. A lei proíbe também o consumo em locais fechados. Além disso, em 2008, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regulamentou a propaganda do produto. Atualmente, no local de venda deve estar em destaque a informação de que a comercialização é proibida para menores. E ainda, é obrigatório o uso de imagens e frases de advertência nas embalagens. Há uma necessidade, sim, de se fazer quanto mais a orientação no sentido de prevenir, isso é muito salutar. E o mercado publicitário aceita isso,
porque os criativos estão dispostos a buscar soluções dentro dos objetivos da educação do consumo. Essa é a grande verdade. Os medicamentos são outro exemplo. Quem fabrica e comercializa não pode utilizar qualquer argumento para convencer o consumidor. As exigências estão em várias normas. Entre elas, as leis 6.360, de 1976, e 9.294, de 1996, nos decretos 79.094, de 1977, e 2018, de 1996, e na Portaria 344 da Anvisa, de 1998. A Agência de Vigilância Sanitária divide os medicamentos em 3 grupos, cada um com regras específicas com relação à divulgação. Esses medicamentos eles podem ser divulgados ao público em geral, então em revistas, na televisão, nas rádios. O segundo grupo seriam os medicamentos de venda sob prescrição médica, que são os medicamentos com a tarja vermelha que tem a inscrição, medicamentos de venda sob prescrição médica. Esses medicamentos eles somente podem ser divulgados aos profissionais prescritores e dispensadores de medicamentos, ou seja, médicos, cirurgiões dentistas e farmacêuticos. E o terceiro grupo seriam os medicamentos também de venda sob prescrição médica, mas os ditos controlados, que são aqueles que necessitam da retenção de receita na farmácia. Esses medicamentos, até pela dificuldade de aquisição deles, eles também têm uma propaganda diferenciada, né? Eles somente podem ser divulgados em revistas de conteúdo exclusivamente técnico, referentes a patologias e medicamentos e dirigidos, claro, unicamente para esses profissionais. Desde 2009, uma resolução da Anvisa traz uma série de exigências. Sabe aquela frase que aparece nos comerciais? Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado? Isso passou a ser obrigatório. Outra mudança: nada de associar a imagem ou a voz de artistas para recomendar o uso de algum remédio. Ficou proibido também colocar o nome de produtos nos brindes. Só é permitido usar o do fabricante. E mais, se for um medicamento para crianças, o rigor é ainda maior. A criança vê o medicamento em casa, né, que a mãe está utilizando, administrar achando que é uma balinha, um brinquedo, enfim. As propagandas não podem ser dirigidas a esse público. E por falar nos pequenos, tudo na TV chama a atenção de Laís. Chama muito. Boneca, roupa, sapato, acessório. E quando ela gosta, não tem jeito. Vai atrás dos pais e pede até ouvir um sim como resposta. Mãe, vem cá ver, corre aqui, é urgente, corre. Daniela conta que a filha apresenta bons argumentos. Tira nota boa na escola, é uma das melhores na turminha do balé. E aí a mãe se sente, de certa forma, pressionada e cede. Olha que lindo, eu vou só experimentar. Olha, mamãe, que lindo, vou querer. Laís, não dá, não, por favor. Aí acaba que você cede, não tem jeito. Sobre esse tipo de publicidade, a profissional que trabalha com comunicação não tem dúvida. Influencia bastante, porque a gente observa assim que o consumismo cresce muito. No consultório de Michele, não é raro encontrar pais que pedem socorro. Querem saber o que fazer para manter o controle sobre os filhos, quando esses exigem tudo que vem nos comerciais. Faz birra, faz pirraça para ter, porque quer ter, porque viu na televisão, porque quer ter, porque o coleguinha da sala tem. Acho que todos os pais querem dar o melhor, mas não poder dar, às vezes, gera uma angústia, né, de uma forma, assim, muito grande. A criança percebe isso, e a criança, ela usa isso em benefício dela. E se os pais precisam proteger os filhos, a lei dá as ferramentas para isso. A gente tem, em primeiro lugar, a Constituição Federal, no artigo 227, assegurando a proteção integral de crianças e adolescentes com prioridade absoluta, a ser garantida pelo Estado, família e sociedade, ou seja, todos devem contribuir para assegurar esses direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz toda a normativa relativa à proteção integral, e trata de alguns aspectos relacionados à mídia, mas não especificamente sobre publicidade. O artigo 37, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, também diz que é abusiva toda publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento da criança. O debate sobre a propaganda infantil
foi tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. E no momento bem oportuno, quando tramita um projeto de lei para regulamentar a propaganda direcionada a crianças e adolescentes no Brasil. Existe publicidade à torto e à direito dirigida à criança, e a programação infantil só fez reluzir na televisão brasileira. Mas para quem trabalha na área, o conteúdo das propagandas não tem mais o mesmo impacto que de outros tempos. A propaganda influenciou muito mais no passado, porque você tinha menos opções de consumo, então você estava criando hábitos. Hoje, a propaganda tem um poder muito mais de direcionar consumo entre marcas do que criar hábitos. Para o Instituto Alana, defensor da criança e do adolescente, o direcionamento da propaganda tem que mudar. No lugar da publicidade influenciar as crianças, deve tentar convencer aquele que realmente tem o poder de escolha e de compra. Como que foi a publicidade para uma criança de 0, um bebê? Como que ela tem informação para a criança? Se existe informação para uma criança de 0, de meses? Não, essa informação vai para o pai, porque obviamente a criança, o bebê, ela não escolhe o produto. Ela não vai, eu quero uma fralda na calda na bebê. Não, é para o pai, é racional. Olha, compre essa, pai, porque deixa o seu bebê mais sequinho, deixa o seu bebê meia-noite. É esse tipo de informação que deveria existir para crianças também com 6 anos de idade, com 11, porque elas também ainda não estão preparadas para escolher de forma consciente, livre e adequada, porque elas ainda também são crianças. Defensor dessa nova visão que deveria ser adotada pelo mercado publicitário, o procurador regional do Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul foi taxativo. Não se trata de censura. No mundo inteiro existem controles à publicidade dirigida ao público infantil. O Brasil ainda é uma terra de ninguém nessa matéria. E o que se pretende com esse projeto de lei, que tramita já há 11 anos, e aí se percebe o poder econômico por trás dele, o que se pretende é que a publicidade se dirija a quem tem dinheiro para comprar. Quem compra não é a criança, é o pai. E no próximo bloco, como a propaganda pode ser usada em benefício da sociedade? Eu já volto, não saia daí. O objetivo da propaganda não é apenas vender. Ela pode ser usada também para conscientizar a população, levantar propostas de proteção ao meio ambiente, por exemplo. Você vai conhecer agora como o governo e ONGs fazem uso deste recurso. Entre um programa e outro, no rádio ou na TV, nos jornais e revistas, lá está ela, a propaganda do governo. É a chamada publicidade institucional, utilizada para divulgar as ações, obras, serviços, campanhas da administração pública. Um direito previsto no artigo 37 da Constituição Federal. O princípio da publicidade, ele está conexo ao direito à informação. Todo cidadão tem o direito de saber o que está acontecendo no governo. E a publicidade é uma forma de levar à sociedade o conhecimento da realidade do governo, que o governo existe e que o governo está fazendo essas ações. Esse conhecimento para a sociedade é tão importante que ele possibilita a governabilidade e a manutenção da democracia. A Constituição diz ainda: as campanhas dos órgãos públicos devem ser educativas, passar a informação com imparcialidade, nada de incluir nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. O descumprimento dessa regra acarreta punição. Totalmente vedada e caracteriza até mesmo ato de improbidade administrativa, esse tipo de publicidade de promoção da imagem de pessoas. Agora, a imagem do governo o governo é uma instituição, não está proibido, certo? Então, para mostrar que o governo está praticando atos em benefício da sociedade. Para entender melhor, vamos utilizar um exemplo. Em 2009, o Brasil precisou enfrentar a epidemia da gripe H1N1, conhecida popularmente como gripe suína. No ano seguinte, o governo precisou entrar em cena para imunizar a população. A publicidade foi fundamental nesse momento. Como seria possível mobilizar 90 milhões de pessoas para vacinar contra a gripe H1N1 se não fosse feito um esforço de publicidade e propaganda?
se não utilizar os meios, um país de dimensões continentais como o nosso. Então, a área médica, a área de saúde, vigilância de saúde, compreende muito bem a necessidade da propaganda. Por exemplo, para a mobilização das vacinações. Se você não tiver esse esforço, você vai ter a vacina, você vai ter a agulha, você vai ter o profissional nos postos e não vai ter a população para vacinar. A gente pode sonhar, a gente pode brincar, crianças têm superpoderes. Com a campanha de vacinação contra a paralisia infantil é da mesma forma. Todos os anos, o governo lembra aos pais de levarem os filhos menores de 5 anos de idade aos postos de saúde. O telespectador não sentou no sofá para ver aquilo, ele só vai prestar atenção enquanto aquilo for efetivamente atraente. E quanto mais você fala, menos tempo você tem para trabalhar com outros recursos que vão chamar a atenção do telespectador por aspectos, como a gente disse, mais emocionais ou irreverentes, entende? Então, assim, o segredo é trabalhar bem com esse mix. Quer dizer, é você trabalhar com síntese e depois produzir peças que você vai repetir por várias vezes, tá? E você vai conseguir causar uma impressão nas pessoas, você vai conseguir que elas fixem um sentido fundamental da mensagem. Está na hora de parar com a violência no trânsito. Está na hora de parar com as mortes de nossos jovens e crianças, vítimas de acidentes nas ruas e estradas. Gente, dirigir depois de beber quase nunca acaba bem. Mensagem que às vezes é passada por uma personalidade, um artista, alguém carismático, admirado pela população. Agora, por exemplo, a gente fez a campanha com o Leonardo para Corpus Christi e para as festas juninas. Olha, ele teve essa questão, foi uma comoção nacional, que foi o jovem filho dele que teve um acidente e tal, e ele fez a campanha. Quando a gente foi fazer o trabalho nas redes sociais, a gente descobriu mais de 100 fã-clubes. Então, essas pessoas reproduziam a campanha de forma automática, ajudavam a divulgar a campanha, por admiração ao ator. Xixi no banho, querendo que todos façam. Homens, mulheres, crianças, brasileiros. A Fundação SOS Mata Atlântica criou uma propaganda intitulada Xixi no Banho. A campanha tem como objetivo incentivar adultos e crianças a acionar menos a descarga, o que significa economia de água. Rita viu na TV e gostou, virou adepta da prática. Antigamente a gente tinha uma outra cultura, a ideia era não fazer xixi no banho, né, que era anti-higiênico, alguma coisa desse sentido. E aí eu fui pensar, bom, né, se eu fizer xixi no banho e pensar em quantas descargas, né, não serão dadas, porque eu sou uma, mas assim, se todos os habitantes, né, do nosso planeta, né, fizessem xixi no banho, economizassem que fosse assim 2 descargas por dia, olha quantos milhões de litros de água a gente não economizaria. E quem disse que ela pensou 2 vezes para divulgar a ideia? Sim, eu falei para os meus colegas de trabalho, falei com os meus familiares. Eu acho que isso é bem legal também da gente falar para as crianças, né, de uma forma querendo transmitir mesmo essa consciência aí de preservação, né, do meio ambiente e de economia de água, que é um recurso que é escasso hoje em dia. No Supremo Tribunal Federal, o desperdício de água é uma das preocupações, tanto que foi lançada uma campanha interna. A gente observou que, com o tempo, válvulas de descarga, sanitários, torneiras, elas começam a pingar, a desperdiçar, começa a haver um desperdício. E o consumo de água cresceu em virtude do uso das descargas. Tem algumas descargas que têm fluxo de até 24 litros cada vez que você aperta. Enquanto que você, no caso, a campanha que a gente trata do uso do mictório, incentiva a usar o mictório, você tem fluxo de 1 até 2 litros de água. Então você reduziria até entre 10 e 12 vezes o consumo de água nos banheiros masculinos. Se o controle da água foi necessário, o de energia também entrou na pauta. Foi a hora de mostrar que o uso racional da luz é importante. Afinal, são milhares de computadores e tantos outros equipamentos. A gente colocou um papel lá do monitor que diz, ó, vamos economizar energia ao sair e desligar o seu monitor. No final do mês, você chega a economizar uma média de 3 casas que consomem 150 kW de energia por mês, no mínimo. E a gente tenta fazer aqui no tribunal exatamente isso, colocar uma propaganda que faça a diferença, né? Que seja bem vista, que seja bem entendida e que estimule a pessoa realmente a tomar aquela decisão.
E o Repórter Justiça termina aqui. Escreva pra gente. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!